Você já viu um homem que tinha tudo e perdeu tudo? Pois é, Henrique Nogueira era desses. Milionário, arrogante, dono de um império e escravo do próprio orgulho. Ferido por uma traição, ele decide levar ao casamento de sua ex-noiva. Camila Tavares, uma mulher que o mundo havia esquecido. Helena Dias, uma moradora de rua com olhar sereno e passado misterioso. Mas o que começou como vingança virou destino. Porque naquela noite o poder de Henrique seria colocado à prova, e o coração de Camila enfrentaria o peso da verdade que tentou esconder. E foi Helena, a mulher que ele acreditava usar, como peça de humilhação, quem o ensinou o que nem o dinheiro pode comprar. O verdadeiro valor do amor, da justiça e da fé. O que ele planejou para ferir foi o que o salvou. Eu ainda lembro do dia em que o vi pela primeira vez. Estava varrendo a calçada, em frente a uma padaria em Belo Horizonte, suando sob o sol quente, tentando não pensar na fome nem na vergonha. As pessoas passavam rápido, desviando de mim como quem foge da própria consciência. Mas ele não desviou. Parou, olhou, e por um instante tive a estranha sensação de que aquele homem via mais do que minha sujeira. Via minha alma cansada. Soube depois que se chamava Henrique Nogueira, um milionário da construção civil em São Paulo, dono de prédios altos e de um orgulho ainda maior. Aquele olhar dele não era de bondade, mas de curiosidade ferida. Vi que trazia raiva nos ombros e uma ferida no peito, dessas que o dinheiro não cura. Quando o vento soprou e uma folha do convite caiu do bolso dele, percebi o nome escrito em dourado: Casamento de Camila Tavares. Camila. Eu a conhecia de vista da televisão. Filha de uma família poderosa, empresária famosa, dessas mulheres que nunca pisam na lama. Mas o jeito que ele amassou aquele convite e jogou fora... aquilo dizia mais que 1000 palavras. O amor dele tinha virado cinza, e a dor dele pedia palco. E foi naquele instante, entre o lixo e o luxo, que o destino começou a brincar conosco. Ele voltou alguns dias depois, estacionando o carro caro na mesma esquina onde eu costumava varrer. Não sabia se ria ou se corria. Ele desceu com um terno alinhado e um olhar frio, desses que medem e julgam ao mesmo tempo. Disse algo como: preciso de alguém como você por uma noite, pago o suficiente. Eu mal entendi. Pensei que fosse piada, mas não era. A raiva subiu no meu peito. Como assim alguém como eu? Não sou objeto nem espetáculo. Mas antes que eu respondesse, ele completou: vou ao casamento da minha ex-noiva e quero levá-la comigo. Engoli seco. O coração acelerou. Era vingança, claro. Eu via nos olhos dele o desejo de ferir com elegância. Queria transformar a dor em espetáculo, e eu seria o instrumento. Respirei fundo e perguntei: e por que eu? Ele sorriu, meio de canto, e disse: porque ninguém esperaria. Quero ver a cara dela. Naquele instante, percebi que o dinheiro dele não comprava amor. Comprava silêncio, obediência, aparência. Mas o que ele não sabia é que nem todo mundo vende a alma por moedas. Eu aceitei, sim, mas não pelo dinheiro. Aceitei para ver até onde a arrogância podia ir antes de desabar. Quando entrei no carro, o cheiro de couro novo e perfume caro me sufocou. Olhei pela janela, vendo as ruas que eu varria ficando para trás. Uma parte de mim tremia de medo, outra sentia um tipo estranho de poder. Eu, uma mulher esquecida, agora atravessando a cidade ao lado de um homem que achava que mandava no destino. Mal sabia ele que, às vezes, o destino também tem senso de humor. Durante o caminho, ele falava pouco. Só o som do motor e o vento cortando o silêncio. Eu observava suas mãos firmes no volante, o maxilar tenso, o olhar distante. Era um homem quebrado, mesmo que coberto de ouro. E lá dentro, algo me dizia que aquela noite não seria apenas uma encenação. Seria um espelho. E talvez, pela primeira vez, ele veria quem realmente era. Quando paramos diante do salão de beleza que ele havia reservado, ele me olhou e disse: transforme-se. Eu ri por dentro. Mal sabia ele que a maior transformação da vida não vem de batom nem de vestido. Vem da alma. Mas, por enquanto, deixei que acreditasse que estava no controle. O jogo dele estava só começando. E o meu também.
Enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, senti o coração bater mais rápido. Não era medo, era pressentimento. Eu sabia que, de algum jeito, aquela história não terminaria como ele planejava. E talvez, só talvez, ele fosse descobrir que há feridas que o amor verdadeiro é o único capaz de curar. Mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era respirar fundo e entrar na guerra com meu vestido ainda de poeira. Quando entrei naquele salão de beleza, senti um arrepio que não vinha do frio do ar-condicionado, mas do peso do olhar das mulheres à minha volta. Nenhuma delas sabia quem eu era, mas todas pareciam saber que eu não pertencia àquele lugar. Os sussurros eram baixos, mas eu escutava tudo. Falavam do meu cabelo, das minhas roupas, do meu jeito simples de andar, e mesmo assim permaneci de cabeça erguida, como quem já aprendeu a não abaixar o olhar nem para a humilhação. Henrique observava à distância, com os braços cruzados e uma impaciência disfarçada de elegância. Eu o via refletido no espelho. Um homem acostumado a controlar tudo, mas agora prestes a se perder no próprio plano. Ele dava ordens curtas, pagava caro e achava que comprava milagres. O cabeleireiro dizia: "Vamos fazer dela outra pessoa." Eu pensei: eles não imaginam que eu já fui alguém antes. As mãos que penteavam meu cabelo eram gentis, mas o coração que eu sentia batendo dentro do peito era turbulento. A cada mecha cortada eu lembrava de tudo que perdi. Meu pai, minha casa, meu nome. E enquanto a maquiagem escondia minhas marcas, uma parte de mim sentia culpa por aceitar aquele papel. Não pelo que eu faria, mas pelo que ele ainda não sabia que iria descobrir. Henrique se aproximou quando o cabeleireiro disse que estava pronto. Olhou-me de cima a baixo e ficou em silêncio por longos segundos. Aquele silêncio dizia mais que qualquer elogio. Era como se ele tivesse perdido o fôlego, mas se recusasse a admitir. Finalmente murmurou: "Perfeita. Ela não vai acreditar." Eu sorri de leve. Mal sabia ele que eu também tinha motivos para não acreditar em muita coisa. Saímos do salão e entramos no carro. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Parecia ironia, o mesmo tom das moedas que ele tanto valorizava. No caminho ele me olhava discretamente pelo retrovisor, tentando entender quem eu era. Talvez achasse que eu fosse só mais uma peça no tabuleiro da vingança. Mas eu já começava a entender que havia algo mais profundo acontecendo ali. Quando paramos no sinal, um menino de rua se aproximou oferecendo balas. Henrique fechou o vidro impaciente. Eu o olhei e disse: "Sabe, eu já fui essa criança." Ele desviou o olhar desconfortável. Não respondeu nada, mas o silêncio dele gritou alto dentro do carro. Pela primeira vez, vi um lampejo de humanidade atravessar o muro de pedra que ele havia construído em volta de si. Chegamos ao apartamento dele, um desses lugares de revista, com janelas enormes e vista para a cidade. Tudo era tão limpo, tão controlado, tão vazio. Ele me mostrou o vestido, um vermelho profundo, desses que parecem feitos para incendiar olhares. "Vista isso amanhã. Quero que todos vejam o que perderam", disse. Eu apenas balancei a cabeça. No fundo sabia que o fogo que ele queria acender poderia acabar o queimando. Passei a noite ali num quarto de hóspedes. O colchão era macio, mas o sono impossível. Fiquei olhando o teto e pensando no preço que as pessoas pagam por alimentar o orgulho. Ele dormia em outro quarto, e eu podia quase sentir a inquietação dele através das paredes. O homem que todos chamavam de milionário dormia cercado de luxo, mas sozinho, e isso valia mais do que qualquer riqueza. Ao amanhecer, me olhei no espelho. A mulher refletida ali era outra. O cabelo, o rosto, o vestido. Tudo parecia novo, menos o olhar. Esse continuava o mesmo, o de quem sobreviveu. Respirei fundo e pensei que talvez aquele fosse o começo de algo que nem o próprio Henrique poderia controlar. Eu ainda não sabia o que viria, mas sentia que o destino estava preparando uma peça maior do que qualquer vingança. Quando Henrique apareceu na porta, ajustando a gravata, ele sorriu de um jeito quase nervoso. "Hoje é o dia", disse. Eu apenas respondi. Hoje é o dia em que alguém vai aprender algo que dinheiro nenhum compra. Ele não entendeu o que quis dizer, mas logo entenderia. Porque naquele casamento o palco seria dele, mas a verdade essa seria minha. O amanhecer daquele dia tinha um brilho diferente. A cidade ainda acordava quando Henrique e eu saímos rumo ao casamento. O carro deslizava pelas avenidas,
e o reflexo das luzes nos vidros parecia me lembrar que eu estava prestes a entrar num mundo que não era o meu. Eu olhava para as vitrines das lojas, para os prédios altos, e sentia uma mistura de medo e força. Era como se cada quilômetro me afastasse da lama, mas também me aproximasse de algo que o destino vinha guardando para mim. No banco ao lado, Henrique revisava mentalmente seu roteiro de vingança. Eu via seus dedos batendo no volante, impacientes, enquanto o relógio no pulso brilhava como se fosse um troféu. Ele não dizia muito, mas o silêncio dele tinha gosto de nervosismo. Você só precisa parecer confiante, disse de repente. Eu ri por dentro. Confiança é uma coisa que não se veste. É uma coisa que se conquista. E a minha já vinha de feridas antigas. Quando chegamos ao hotel onde aconteceria a cerimônia, uma equipe o esperava. Fotógrafos, convidados, carros importados, tudo reluzia. E eu, no meio de tanto brilho, me sentia uma faísca fora do lugar. Henrique me estendeu o braço, como quem cumpre um papel. Lembre-se, você é minha convidada especial, disse. Eu aceitei o braço dele, mas pensei. Sou muito mais do que isso, Henrique. Sou o espelho que você vai precisar encarar. No camarim improvisado, vesti o vestido vermelho que ele havia escolhido. Era leve e pesado ao mesmo tempo. Leve no tecido, pesado na intenção. Quando me olhei no espelho, mal reconheci o reflexo. Parecia uma daquelas mulheres de novela, prontas para roubar a cena. Mas dentro de mim, a menina que varria calçadas ainda tremia, lembrando que o mundo pode aplaudir e apedrejar na mesma hora. Henrique apareceu na porta e, por um instante, o olhar dele se perdeu. Ele não esperava aquilo. Acho que pela primeira vez me viu como mulher, não como instrumento da vingança. Tentou disfarçar, ajeitando o terno e dizendo, está adequada. Eu sorri com calma. Adequada é pouco para quem passou pela tempestade e ainda aprendeu a dançar na chuva, respondi. Ele desviou o olhar. O jogo começava a virar, mesmo sem ele perceber. Descemos para o salão principal. O som do piano, o cheiro das flores, o burburinho dos convidados, todos se viraram quando entramos. Os olhares percorriam o vestido, o cabelo, o brilho que, por ironia, vinha de alguém que o mundo tinha esquecido. Eu sentia o coração bater no ritmo da música, mas minha mente estava serena. Sabia que, a partir dali, nada seria igual. Nem para mim, nem para Henrique. Camila apareceu no centro do salão, vestida de branco, cercada por gente rica e sorrisos falsos. Quando me viu ao lado dele, seus olhos se arregalaram. A taça em sua mão quase caiu. Eu percebi. E percebi também o sorriso satisfeito que escapou dos lábios de Henrique. Ele acreditava que sua vingança estava completa, mas mal sabia ele que o verdadeiro espetáculo ainda nem tinha começado. Enquanto as luzes refletiam no meu vestido, comecei a sentir o peso daquelas paredes luxuosas. Era como se cada lustre me lembrasse do que o dinheiro faz com o coração humano. Encobre rachaduras, mas não as cura. Eu via nos olhos dos convidados o espanto, a fofoca disfarçada, a curiosidade venenosa. E no meio de tudo aquilo, permaneci firme, porque eu sabia que minha força não vinha do ouro. Vinha da lama que eu superei. Henrique se aproximou e cochichou. Você está indo bem. Eu olhei para ele e respondi. Ainda nem comecei. Ele riu, achando que era brincadeira. Mas havia algo na minha voz. Uma serenidade que só quem já viu o fundo do poço conhece. E naquele instante, senti algo mudar entre nós. Ele, o homem que queria se vingar, começava a se perder no próprio plano. A noite ainda estava só começando. E enquanto as primeiras taças se erguiam, eu sabia que antes que o último brinde fosse feito, muita coisa viria à tona. Camila não imaginava o que estava prestes a ouvir. Henrique não imaginava o que estava prestes a sentir. E eu, bem, eu apenas esperava o momento certo de virar o jogo. Assim que entramos no salão principal, senti o peso de centenas de olhares pousando sobre nós. As mulheres cochichavam entre taças de espumante, os homens olhavam disfarçando o espanto. Eu sabia o que pensavam. Quem é ela? De onde surgiu? Como esse homem apareceu com alguém assim? Mas não me abalei. Caminhei firme, cabeça erguida, e deixei que meus passos falassem por mim, como quem já atravessou ruas bem piores que aquele tapete de mármore. Henrique mantinha o queixo alto, satisfeito com o impacto que causávamos. Ele queria atenção.
Queria ferir Camila com cada olhar que recebíamos, mas o que ele não percebia era que o feitiço já começava a se voltar contra ele. A cada sorriso que eu recebia, a cada gesto de curiosidade sincera dos convidados, era como se a vingança dele se transformasse em algo que ele não sabia mais controlar. Eu não era o escândalo que esperavam. Eu era o mistério que ninguém podia explicar. Camila, do outro lado do salão, tentava disfarçar o incômodo. Eu via seu sorriso endurecer. Cumprimentava pessoas, mas o olhar dela voltava sempre para nós, como quem observa um incêndio que começou pequeno, mas ameaça tomar o salão inteiro. Quando finalmente nos aproximamos, Henrique fez questão de apresentá-la. Camila, esta é Helena, uma amiga muito especial. Aquela palavra especial soou como navalha. Eu apenas sorri. Ela me examinou dos pés à cabeça. O olhar dela era afiado, treinado para medir status, não almas. Estendeu a mão e disse, encantada. Eu segurei firme, sem tremer. O prazer é meu, respondi. Por dentro, o silêncio gritava. Duas mulheres diferentes. Duas histórias cruzadas por um homem que não entendia nem metade do que estava acontecendo. E mesmo assim, naquela troca de olhares, senti algo mudar no ar, como se a verdade tivesse começado a acordar. Henrique, satisfeito, ergueu a taça e brindou com um sorriso cheio de vaidade. Ele acreditava que dominava o jogo. Mas à medida que a noite avançava, percebi o quanto estava nervoso. O riso dele era forçado, o olhar fugia. Talvez porque, no fundo, ele soubesse que ferir alguém nunca traz alívio, só um vazio ainda maior. E pela primeira vez comecei a sentir pena dele. Não de um homem pobre, mas de um coração rico em mágoas. Sentei-me ao lado dele na mesa principal. Os garçons circulavam. O som da orquestra preenchia o ar, e eu observava o espetáculo de aparências. Roupas caras, risadas ensaiadas, promessas falsas. O mundo deles era uma farsa bem iluminada, e eu, que já tinha dormido na rua, sabia o valor de cada verdade simples. Um pão quente, um abraço sincero, um olhar sem interesse. Aquele salão tinha tudo, menos isso. Em determinado momento, um dos convidados se aproximou curioso. Desculpe, acho que já a vi antes. Trabalha em São Paulo? Henrique se adiantou, tentando evitar que eu falasse. Mas eu olhei firme e respondi. Talvez tenha me visto varrendo alguma calçada por aí. O homem arregalou os olhos, sem saber se ria ou se calava. Henrique ficou pálido. Camila, do outro lado, soltou um pequeno riso nervoso, e eu apenas continuei sorrindo. A verdade, às vezes, é o vestido mais elegante que alguém pode usar. Henrique tentou mudar de assunto, desconcertado. Helena tem um senso de humor peculiar, disse, forçando um sorriso. Eu apenas observei em silêncio. Sabia que ele começava a perceber que o controle estava escapando. Aquilo que deveria ser uma cena de humilhação virava um espelho. E quanto mais ele tentava disfarçar, mais claro ficava que, pela primeira vez, ele era o personagem secundário da própria história. As horas avançaram e o ambiente começou a mudar. A música, antes leve, parecia mais tensa. Os olhares mais longos. Camila tentava fingir que nada acontecia, mas eu via em seus olhos o medo. Medo de que o passado que ela tanto escondia voltasse à tona. E Henrique, mesmo sem saber, estava prestes a ajudar nisso. Porque o destino, quando quer revelar verdades, não precisa de planos, só de tempo. Antes da noite terminar, ele me olhou e perguntou em voz baixa, você está bem? Eu respirei fundo e respondi, estou, mas a pergunta é, você está? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. E naquele instante, percebi que o homem que chegou ali buscando vingança sairia diferente, ainda que não quisesse admitir. A semente da transformação já tinha sido plantada e nada poderia detê-la. A noite avançava como um rio silencioso, arrastando segredos que ninguém queria deixar escapar. As luzes do salão refletiam nos cristais das taças, e cada brinde parecia esconder um veneno disfarçado em risos. Eu observava tudo em silêncio, como quem já aprendeu que a verdade não grita. Espera. Henrique sorria, cumprimentava, fingia leveza, mas o olhar dele denunciava o contrário. Ele tremia por dentro, e eu sentia isso como quem escuta o som de um copo rachando antes de quebrar. Camila circulava entre os convidados, mas sua postura altiva começava a ceder. A cada olhar que trocávamos, eu via algo diferente nascer em seus olhos. No início era desprezo, depois curiosidade,
agora medo. Talvez porque, mesmo sem saber quem eu era, ela pressentia que eu não era apenas uma peça na vingança de Henrique. Eu era o ponto final de algo que ela acreditava ter enterrado. E quanto mais tentava disfarçar, mais o destino se aproximava. Um grupo de convidados começou a cochichar sobre mim. Ela parece alguém importante, disse uma mulher de vestido azul. Ou alguém perigosa, completou outro homem rindo baixo. Eu apenas tomei um gole do meu suco e sorri. Não havia ofensa que me atingisse mais. Depois de tudo que vivi nas ruas, nenhuma palavra podia me ferir. O que eles chamavam de mistério, eu chamava de sobrevivência. Henrique tentava manter o clima de controle, mas o suor em sua testa o traía. Eu os observava enquanto ele falava com investidores, rindo alto demais, gesticulando mais do que o necessário. Era o riso de quem tenta esconder o vazio. Que eu já tinha visto esse olhar antes, nas pessoas que perdiam tudo e ainda fingiam que não. Por trás da elegância dele, havia um homem cansado de enganar a si mesmo. De repente, um garçom se aproximou e deixou cair uma taça ao nosso lado. O som ecoou alto, fazendo todos olharem. Henrique se irritou, levantando a voz, humilhando o rapaz diante de todos. Foi instintivo. Aquele velho reflexo de poder que ele ainda não havia desaprendido. Eu, sem pensar, me levantei. Peguei o pano da bandeja e ajudei o garçom a limpar o chão. O silêncio tomou conta do salão. Henrique me olhou confuso. Não precisa disso, murmurou. Eu o encarei. Precisar não. Mas escolher fazer o certo, sim. O constrangimento dele foi visível. Alguns convidados abaixaram os olhos. Outros disfarçaram sorrisos de admiração. Camila, ao fundo, observava tudo com um misto de raiva e impotência. Aquele simples gesto, que para mim era natural, desarmou o cenário de arrogância que Henrique havia montado. E naquele instante, percebi que a vingança que ele planejou começava a ruir, porque eu não seguia o roteiro, e o público estava do meu lado. Depois disso, Henrique se afastou por alguns minutos. Fui até a varanda respirar. O vento frio de Belo Horizonte batia no rosto, e a cidade lá embaixo parecia me chamar de volta para a realidade. Pensei no absurdo de tudo aquilo. Uma mulher que dormia em papelão, agora cercada de luxo e ressentimento. Mas o que mais me espantava não era o cenário. Era como o coração humano muda de lugar quando é testado. Quando Henrique voltou, trazia no olhar um tipo de cansaço diferente. Ele parecia menor, mais humano. Ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Você é diferente do que imaginei." Eu olhei para ele e respondi: "E você é exatamente o que imaginei. Mas ainda pode mudar." Ele riu, mas foi um riso triste, como se, pela primeira vez, alguém tivesse enxergado o homem por trás da armadura. Lá dentro, a cerimônia seguia. O noivo, o novo marido de Camila, subia ao palco para discursar. A voz dele ecoava, cheia de palavras bonitas e promessas caras, mas eu via nos olhos de Camila que algo a corroía. Ela não escutava o discurso, escutava o próprio medo. Medo do passado, medo de mim, medo do que Henrique poderia revelar. E quando nossos olhares se cruzaram novamente, entendi. Ela sabia quem eu era, mesmo sem lembrar de onde. Fiquei em pé, encostada na parede da varanda, sentindo o coração bater devagar. Algo estava prestes a acontecer. Aquele casamento, que começou como um espetáculo de luxo, estava se transformando em um tribunal. E cada um de nós, Henrique, Camila e eu, seria julgado não por palavras, mas pelas verdades que o tempo guardou. Eu só não sabia quem seria o primeiro a cair. O salão inteiro parecia respirar mais devagar depois do episódio com o garçom. Os risos diminuíram, e o ar de superioridade deu lugar a um silêncio incômodo. Henrique, ainda confuso, tentava retomar o controle da noite. "Você me constrangeu", disse em voz baixa, quando voltamos à mesa. Eu apenas o encarei, serena. "Não, Henrique. Eu só te mostrei o que é humanidade. Algo que você perdeu quando decidiu brincar com o destino." Ele desviou o olhar como um menino pego em falta. Camila, do outro lado, observava tudo. O rosto dela já não era o da noiva confiante que apareceu nas revistas. Havia algo quebrado ali, uma insegurança que nem o vestido de luxo conseguia esconder. Vi quando ela cochichou algo no ouvido do marido, que olhou para mim com desdém. Era claro, ela estava tentando entender quem eu era, e quanto mais tentava, mais o medo se infiltrava nas entrelinhas da festa.
Henrique recebeu um telefonema e se afastou. Eu aproveitei o momento para caminhar entre as mesas. Ouvi murmúrios, perguntas, curiosidades. Quem será ela? De onde o Henrique tirou essa mulher? Ela tem porte, mas não é do nosso círculo. Senti os olhares atravessarem meu vestido como lâminas, mas continuei sorrindo. Eu já vivi olhares piores, daqueles que não apenas julgam, mas condenam. Esse tipo de julgamento de salão era leve perto da rua. Caminhei até uma mesa, onde uma senhora de cabelos grisalhos me olhava com ternura. Filha, você me lembra alguém que conheci há muitos anos, disse ela com voz suave. Sentei ao lado dela e perguntei, em Belo Horizonte? Ela assentiu. Sim, uma moça doce, Helena Dió, filha de um empresário honesto, arruinado por gente traiçoeira. Meu coração disparou. Antes que eu respondesse, Henrique voltou, e a conversa se perdeu no barulho da orquestra. Ele se aproximou percebendo meu semblante abalado. Aconteceu algo? Perguntou. Nada que você possa resolver, Henrique. O destino está começando a falar e você devia escutar. Ele franziu a testa sem entender. Está falando em enigmas? Não, respondi. Estou falando de justiça. E ela chega quando menos se espera. Ele ficou em silêncio, como se algo o inquietasse. Talvez pela primeira vez desde que a vingança começou. O mestre de cerimônias anunciou o brinde dos noivos. Camila e o marido subiram ao palco com sorrisos forçados. O microfone tremia em sua mão. Eu via em seus olhos o desespero de quem teme que o passado bata à porta. Henrique cruzou os braços, satisfeito, acreditando que ainda era o autor daquela cena. Mas eu já sabia que o roteiro estava mudando e que, em breve, ele não seria o herói nem o vilão, mas o aprendiz. Enquanto o discurso se estendia, um funcionário do hotel se aproximou discretamente e entregou um envelope a Henrique. Vi quando ele abriu e seu rosto empalideceu. Era uma pasta de documentos com o nome da empresa dele e de uma outra, Tavares Incorporadora. Camila. Eu percebi na hora. Algo ali ligava os dois mundos, o da vingança e o da ruína. Henrique respirou fundo, tentando esconder o tremor das mãos. Precisamos conversar, disse ele, me puxando pelo braço até um corredor lateral. O som da música ficou distante. Ele me mostrou os papéis, ainda confuso. Esses relatórios foram enviados anonimamente. Falhas contábeis, transações. E esse nome Dió, você sabe o que isso significa? Senti o chão sumir por um instante, mas recuperei o ar. Significa que a verdade está voltando, Henrique. Que não é coincidência que tenha chegado hoje. Ele me olhou como quem vê um fantasma. Quem é você, afinal? A pergunta saiu carregada de medo e desespero. Por um momento pensei em responder, mas não era a hora. Toquei seu braço com calma e disse, sou apenas alguém que o destino mandou para te ensinar o que o dinheiro não pode comprar. Ele ficou ali, parado, enquanto eu voltava para o salão. Lá dentro, a festa seguia. Mas o clima era outro. O som da verdade começava a ecoar por trás de cada nota do piano. E naquele instante, entendi que quando voltei para o salão, a música já tinha mudado. O piano suave deu lugar a uma canção lenta, melancólica, daquelas que parecem carregar memórias no ar. As pessoas dançavam, mas o clima era estranho, pesado. Henrique voltou logo depois, tentando parecer calmo, mas seus olhos denunciavam o contrário. Aqueles papéis ainda pesavam em suas mãos, e a cada olhar trocado entre nós, eu sabia que ele tentava juntar as peças e que o medo dele não era mais da vingança, era da verdade. Camila estava pálida. Enquanto dançava com o marido, olhava em nossa direção a cada instante, tentando decifrar o que estava acontecendo. O sorriso dela era tenso, quase dolorido. Eu sabia o que era fingir que estava tudo bem. Já vivi isso tantas vezes que reconhecia de longe. Mas havia algo mais naquele olhar. Culpa. E essa culpa, mais cedo ou mais tarde, sempre acha um jeito de sair à tona. Sentei-me em uma poltrona perto da janela, observando o reflexo das luzes na taça em minha mão. O vestido vermelho agora parecia um símbolo do fogo que ardia dentro de mim. Não mais o fogo da vingança, mas o da justiça. Henrique se aproximou sem dizer nada. Sentou-se ao meu lado, como quem precisa de um abrigo e não sabe pedir. Ficamos em silêncio por longos segundos, até que ele murmurou. Quem mandou aqueles documentos? Tem algo contra mim ou contra ela? Olhei para ele com calma. Talvez não tenha sido contra ninguém, Henrique.
Talvez tenha sido a favor da verdade. Ele me encarou confuso e balançou a cabeça. Você fala como se soubesse mais do que diz. Eu sorri de leve. Talvez eu saiba, mas ainda não é hora de você saber. Ele riu nervoso, como quem tenta disfarçar o medo. Você me assusta, Helena. Não, respondi. Eu só te mostro o que você tenta esconder. Enquanto conversávamos, vi o homem que antes me olhava de cima, agora evitar meu olhar. Era como se pela primeira vez ele percebesse que o poder muda de forma quando a verdade entra na sala. Ele parecia menor, mas mais humano. E dentro de mim, uma mistura de compaixão e dor começava a se confundir com algo que eu temia admitir. Um sentimento que eu não esperava sentir de novo. A festa seguia, mas já não havia alegria. O burburinho das conversas agora tinha um tom de suspeita. A notícia de que documentos haviam sido entregues corria discretamente entre os convidados. Ninguém sabia o conteúdo, mas todos sentiam o cheiro de escândalo no ar. Camila, aflita, tentava manter as aparências, mas sua voz tremia quando brindava, e o marido dela olhava para Henrique com desconfiança. Fui até o banheiro feminino para respirar. Lá dentro, o som da festa ficava abafado e o espelho frio refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Lembrei de meu pai, das tardes em que ele me ensinava a nunca perder a dignidade, mesmo quando tudo mais fosse tirado. Ele dizia: "A verdade sempre volta, filha. Pode demorar, mas ela volta." E agora, ali diante do reflexo, percebi que essa hora tinha chegado. Só que eu não sabia o preço que isso cobraria. Ao sair, encontrei Camila sozinha no corredor segurando um copo de água. Quando me viu, o sorriso forçado se desfez. "Quem é você?" perguntou em voz baixa, quase sussurrando. "Por que ele te trouxe aqui?" Eu a encarei sem pressa, sentindo o peso de anos de silêncio prestes a se quebrar. "Digamos que sou um lembrete, Camila. Um lembrete de que nem tudo o que se enterra permanece morto." Ela empalideceu. "O que você quer?" "Nada", respondi. "O que eu quero já está acontecendo." Quando voltei ao salão, Henrique estava sozinho, olhando pela janela. Me aproximei devagar. Ele virou o rosto e disse: "Eu quis me vingar, mas agora não sei mais do que." Eu sorri com ternura. "Do que mesmo, Henrique? Da dor de ter amado? Ou da vergonha de ter perdido?" Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça. E naquele momento, eu soube que algo nele estava mudando. Não por minha causa, mas pela verdade que começava a nascer dentro dele. O salão, que antes brilhava em dourado e risos, agora parecia mergulhado numa penumbra de desconfiança. As pessoas falavam baixo, como se pressentissem que algo grave estava prestes a acontecer. Henrique caminhava de um lado para o outro inquieto, segurando o envelope que havia recebido. Os olhos dele buscavam respostas em cada rosto, mas nenhuma expressão lhe dava paz. Eu o observava à distância, sabendo que o momento da verdade se aproximava. Camila tentava manter o sorriso, mas as mãos tremiam quando tocavam o braço do marido. Eu via o pânico crescendo nela, como uma chama encurralada, e foi aí que percebi um dos investidores da Tavares Incorporadora se aproximar de Henrique, com uma expressão dura. Entregou-lhe uma cópia dos mesmos documentos e disse algo que ninguém ouviu, mas o olhar de Henrique dizia tudo. O que era vingança agora se tornava colapso. O plano dele havia acendido um incêndio que estava saindo de controle. Ele me chamou até o jardim lateral, longe do burburinho. A lua iluminava parcialmente o rosto dele, e pela primeira vez vi um homem cansado, sem a arrogância de antes. Esses documentos provam desvio de verba, lavagem de dinheiro, e o nome de Camila aparece em todas as páginas, disse com a voz embargada. Mas há outro nome também, Dió. O pai era sócio. O pai dela arruinou o seu. Meu coração disparou e por um instante o tempo pareceu parar. "Você sabia disso?" perguntou ele com os olhos marejados. Respirei fundo, tentando conter a voz. Sabia, e foi por isso que aceitei vir. Ele deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe invisível. "Então tudo isso era um plano seu também?" Balancei a cabeça. "Não, Henrique. Eu não vim para me vingar. Vim para ver até onde a vida te levaria antes de te mostrar o que realmente importa." O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti. Lá dentro, ouvimos um grito. "Corremos de volta!" Os convidados estavam alvoroçados, e o noivo de Camila discutia com um homem de terno escuro, um auditor, segundo ouvi alguém dizer.
As palavras fraude e investigação começaram a circular como vento. Camila, pálida, tentava negar tudo, mas o desespero já a denunciava. Henrique, paralisado, olhava para ela como quem finalmente entende que a mulher que o feriu era também a autora da sua ruína. Os olhares se voltaram para mim quando entrei. Eu não precisava dizer nada. A verdade já se espalhava. Uma senhora, a mesma dos cabelos grisalhos, apontou discretamente na minha direção e sussurrou algo para um repórter presente. Meu nome, que um dia fora esquecido, começava a ecoar de novo. Helena Dió. Vi o espanto se espalhar entre os convidados. E pela primeira vez Camila entendeu quem eu era. O rosto dela ficou sem cor. Você é filha de João Dió? Sou, respondi com calma. E você sabe o que fez? Ela começou a chorar, mas não de arrependimento, de medo. O marido dela tentou contornar, dizendo que era um mal-entendido. Mas os auditores abriram o laptop e projetaram documentos na parede. As provas estavam ali. Transferências, assinaturas, contratos falsos. Camila tentava negar, mas cada linha a enterrava um pouco mais. Henrique fechou os olhos, e eu vi uma lágrima silenciosa descer pelo rosto dele. Não era tristeza. Era o peso da verdade caindo sobre tudo. Os seguranças se aproximaram quando o delegado, convidado de um dos empresários, mostrou um mandado de prisão. A festa virou caos. Gritos, correria, câmeras capturando tudo. Eu fiquei parada, imóvel como se o mundo girasse em câmera lenta. Camila foi levada, e os olhos dela me procuraram uma última vez. Você venceu, disse com a voz embargada. Eu apenas respondi, não, Camila. Quem venceu foi a verdade, e ela sempre chega, mesmo quando demora. Henrique se aproximou devagar, ainda em choque. Tudo isso estava escrito para acontecer? Perguntou. Nada estava escrito, respondi. Mas algumas coisas precisam acontecer para que a alma acorde. Ele olhou para o chão envergonhado. Eu quis me vingar e acabei ajudando a justiça sem saber. Eu toquei o braço dele e disse, é assim que Deus trabalha, Henrique. Usa até os planos errados para consertar o que o orgulho destruiu. O salão agora estava vazio, só restavam ecos. Luzes piscando, copos quebrados, flores murchas. O amanhecer daquele dia parecia outro. O céu de Belo Horizonte, antes pesado, se abria em tons suaves de rosa e cinza, como se a cidade respirasse alívio depois de uma longa noite de mentira. Eu estava sentada num banco da praça, em frente ao hotel ainda com o vestido vermelho, os cabelos soltos pelo vento e os olhos cansados. Henrique se aproximou devagar, como quem teme quebrar o silêncio de algo sagrado. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Por um instante, bastou o som dos pássaros e o cheiro do café vindo das padarias abrindo. Ele segurava o paletó na mão e olhava para o chão, pensativo. Passei a vida acreditando que podia controlar tudo, disse. Mas ontem percebi que não controlo nem a mim mesmo. Eu o encarei de lado, vendo o homem que finalmente havia despido as armaduras. O poder que você perdeu, Henrique, não era o que te fazia forte. Era o que te impedia de ser humano. Ele respirou fundo e os olhos se encheram d'água. Você fala como se soubesse o que é perder tudo. Eu sorri triste. Eu não sei o que é perder tudo. Eu vivi isso. Por um tempo ficamos ali olhando o sol nascer entre os prédios. As pessoas passavam apressadas, sem saber da guerra que tínhamos vivido horas antes. Henrique finalmente perguntou, e agora o que vai fazer? Pensei antes de responder. Recomeçar, de um jeito simples. Sem luxo, sem culpa, sem máscaras. Ele abaixou a cabeça. Queria poder fazer o mesmo. Eu toquei o braço dele e disse, pode, mas tem que querer de verdade. Ficamos em silêncio de novo, e dessa vez não foi incômodo. Era um silêncio de cura. Henrique olhou para mim com um olhar diferente. Não de piedade nem de admiração. Era um olhar de quem finalmente entende. Helena, me perdoa por ter te usado. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu suspirei. Você sabia, sim. Só não sabia o quanto isso te custaria. Ele assentiu, concordando, e eu vi a culpa dar lugar à paz. A vingança havia morrido, e no lugar dela nascia algo mais puro. Mais tarde caminhamos pela rua entre árvores floridas e vitrines ainda fechadas. As pessoas olhavam curiosas, talvez por causa do contraste entre o terno amarrotado dele e meu vestido de festa. Eu ria sozinha e ele perguntou, do que está rindo? De como a vida é engraçada, Henrique. Ontem você queria se vingar no altar.
Hoje está caminhando comigo como um menino que aprendeu a pedir desculpas. Ele sorriu sem graça. Talvez seja isso o que eu sempre precisei, alguém que me fizesse enxergar. Paramos numa banca de jornal e lá estava a manchete. Escândalo em casamento milionário. Empresária Camila Tavares é presa por fraude. A foto dela algemada estampava a capa. E logo abaixo outra. Eu de vermelho ao lado de Henrique. A legenda dizia: a mulher misteriosa que mudou o rumo da noite. Ele olhou a imagem e suspirou. A imprensa vai inventar 1000 histórias. Eu balancei a cabeça. Deixe que inventem. As pessoas precisam de enredos para entender a verdade, e a nossa ninguém entenderia mesmo. Ele riu, mas o riso era leve, sincero. Caminhamos até uma lanchonete simples. Pedimos café e pão na chapa. Sentados à mesa de fórmica, rimos da ironia de tudo. Você podia estar jantando em Paris, disse ele brincando. Prefiro o café daqui. É forte, é real, respondi. E naquele momento, percebi algo que me tocou fundo. O amor verdadeiro não começa em festas, começa em silêncios compartilhados e em gestos pequenos. Quando terminamos, ele perguntou: posso te ver de novo? Olhei para ele, avaliando. Pode. Mas não para me usar nem para se redimir, para aprender a dividir. Ele assentiu emocionado. Prometo. E naquele instante percebi que não era só ele que estava aprendendo. Eu também. Porque depois de tanto tempo sobrevivendo, eu finalmente estava vivendo. E talvez, só talvez, fosse o começo de algo bonito. Nos despedimos com um abraço longo desses que dizem mais do que palavras. Henrique caminhou até o carro, olhou para trás e sorriu. Eu fiquei parada, vendo-o se afastar com o coração calmo, mas desperto. O passado, enfim, tinha sido enterrado. E no lugar das cinzas, começava a nascer esperança. O tipo de esperança que não vem de contos de fadas, mas de almas que entenderam o preço da verdade. Quando o sol subiu por completo, senti o vento leve tocar meu rosto e fechei os olhos. A vida, pensei, é generosa com quem não desiste de ser honesto, mesmo quando o mundo inteiro mente. E pela primeira vez, alguns dias se passaram desde o escândalo, e a cidade parecia ter esquecido. Mas eu não. Belo Horizonte voltara à rotina. Buzinas, gente apressada, cheiro de pão saindo das padarias. Só que, dentro de mim, algo estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo eu sentia leveza. Não era felicidade plena, mas uma paz silenciosa, como quem enfim aceita o que o destino escreveu sem raiva nem orgulho. Eu havia enfrentado o passado e vencido, não por vingança, mas por verdade. Henrique me ligou numa manhã de domingo. Sua voz soava diferente, mais calma, mais humana. Posso te ver? Perguntou. Hesitei por um segundo, mas aceitei. Nos encontramos no Parque Municipal, um lugar que eu amava desde menina. Ele chegou sem terno, sem carro importado, apenas uma camisa simples, o cabelo um pouco bagunçado e um olhar que dizia: eu mudei. E de alguma forma, ele realmente tinha mudado. Sentamos na grama sob a sombra de uma árvore antiga. Ele me entregou um envelope. São os documentos que restaram da parceria entre as empresas. Quero que fique com eles. Seu pai foi enganado e eu quero corrigir isso. Abri o envelope e lágrimas me vieram aos olhos. Não precisa, Henrique. Ele insistiu. Preciso sim. Você não tem ideia do quanto isso me corrói. Eu quero consertar o que posso, mesmo que seja tarde. Respirei fundo. Às vezes, consertar não é devolver. Reentender. Conversamos por horas. Ele falou do vazio que sentia, de como percebeu que o sucesso sem propósito é só solidão disfarçada. Eu contei o que aprendi nas ruas, o valor das pequenas coisas, o abraço de um estranho, o cheiro do café, o calor de um cobertor. Ele ouvia com atenção, como quem ouve um professor, e pela primeira vez vi em seus olhos algo que jamais imaginei ver ali: humildade. No meio da conversa ele perguntou: você acredita em destino? Pensei antes de responder. Acredito em caminhos que se cruzam por necessidade. Às vezes, Deus usa as quedas para ensinar o que a vida não conseguiu. Ele sorriu. Então você acha que a gente se cruzou por causa disso? Olhei para o horizonte e respondi: acho que sim. Você precisava entender o valor das coisas. E eu precisava acreditar que as pessoas podem mudar. Henrique ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: eu sempre achei que o amor era controle, conquista, mas você me mostrou que a entrega.
Eu sorri tocando a mão dele com leveza. E você me mostrou que nem todo homem rico é pobre de alma. Às vezes só está perdido. Ele riu tímido. Então ainda há esperança para mim? Enquanto você olhar para o alto em vez de para o espelho, sim. Saímos caminhando pelo parque. Crianças brincavam, vendedores gritavam, água gelada! Aí o cheiro de pipoca doce enchia o ar. A simplicidade da cena me emocionou. Sabe o que é engraçado, Henrique? Perguntei. Você gastou milhões tentando ser feliz e agora parece em paz com um pão de queijo e um copo d'água. Ele olhou para mim e respondeu. Talvez a felicidade seja exatamente isso. Eu só precisei perder tudo para entender. Antes de irmos embora, ele me perguntou se podia me levar para almoçar. Fomos a um restaurante simples, desses de comida mineira com fogão a lenha e cheiro de tempero caseiro. Lá entre risadas e lembranças, percebi que o brilho que via em Henrique agora não vinha do dinheiro, mas da alma. Ele falava com doçura, ouvia com paciência. Era um homem reaprendendo a viver, e eu uma mulher reaprendendo a confiar. Quando o almoço terminou, caminhamos até o carro dele. Antes de entrar, ele me olhou e disse, Helena, se um dia eu te dissesse que te amo, você acreditaria? Fiquei em silêncio por um momento. Acredito sim. Mas só se esse amor for aquele que constrói, não o que tenta possuir. Ele assentiu emocionado. Prometo que será assim. E quando o motor ligou, o som parecia um novo começo. Não o fim de uma história, mas o início de outra. Naquele fim de tarde, enquanto o sol descia sobre os prédios, senti o coração leve. Talvez o amor não fosse o castigo da vida, mas sua recompensa disfarçada. E ali, entre risos e promessas sinceras, percebi que, às vezes, é preciso perder o mundo inteiro para encontrar uma alma que te devolva o sentido. As semanas seguintes foram de silêncio e calmaria. Depois de tanto caos, eu precisava de tempo para mim. Voltei a trabalhar como atendente em uma pequena floricultura no centro de Belo Horizonte. Um lugar simples, mas cheio de vida. O cheiro de terra molhada e flores frescas me fazia lembrar que a beleza pode nascer até da dor. Henrique me ligava de vez em quando com voz tímida, respeitosa, diferente. Ele não insistia, apenas perguntava se eu estava bem. E isso vindo dele já era um milagre. Numa tarde de sábado, ele apareceu de surpresa. Trazia uma muda de girassol nas mãos. Achei que podia te ajudar a plantar algo novo, disse, meio sem jeito. Eu ri. Você não era do tipo que gostava de sujar as mãos. Ele respondeu. Aprendi que é assim que a vida se limpa. Ficamos ali, ajoelhados na terra, rindo e conversando. Aquele homem que antes vivia em escritórios de vidro, agora me ajudava a regar um vaso de barro. E naquele gesto simples, senti mais sinceridade do que em qualquer jura de amor. Depois disso, Henrique passou a visitar a floricultura todos os dias. Às vezes trazia café. Outras ficava em silêncio, só para me ver trabalhar. As pessoas começaram a reparar. Aquele homem bonito é seu namorado? Se perguntou Dona Marlene, a dona da loja. Eu ri, corando. Ainda não sei o que ele é. Ela piscou e disse, quem planta todo dia 1 hora colhe. E eu pensei, talvez ela tivesse razão. Certa manhã, Henrique chegou com um envelope grosso. Não quero te assustar, mas quero te mostrar algo, disse. Dentro havia os papéis de uma nova empresa. Floricultura de O. Nogueira Lida. Olhei para ele surpresa. Você enlouqueceu? Ele riu. Talvez. Mas pensei que podíamos transformar dor em beleza. Você entende de flores, eu entendo de construir. Podemos fazer isso juntos. Meu coração apertou. Henrique, não quero caridade. Ele segurou minha mão. Não é caridade, Helena. É amor em forma de trabalho. Eu fiquei sem palavras. Aquilo não era o mesmo homem de meses atrás. Ele não falava de cifras, mas de propósito. Disse que queria empregar mulheres em situação de rua, dar oportunidades para quem, como eu, foi esquecida. E por um instante chorei. Não por tristeza, mas por ver a justiça florescendo de um jeito que nem eu esperava. Você aprendeu rápido, disse entre risos. Não, respondeu ele. Só ouvi quem me ensinou direito. O tempo passou e o projeto começou a ganhar forma. Abrimos a primeira loja juntos. Era pequena, mas viva. As paredes tinham fotos de mulheres sorrindo com buquês nas mãos, cada uma delas com uma história de recomeço. E toda vez que eu via Henrique varrendo o chão da loja sem reclamar, eu lembrava de quando era eu quem varria as calçadas sozinha.
A vida tem um senso de humor poético e um coração generoso. Uma tarde ele me chamou para ver o Jardim dos Fundos. No centro, plantado sob o sol, estava o girassol que ele havia me dado no primeiro dia. Olha só, disse ele, orgulhoso. Sobreviveu. Eu toquei as pétalas e sorri, porque foi regado com verdade. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ele disse, sabe, Helena, acho que te amo. O jeito simples e verdadeiro com que ele disse me desmontou. Eu respirei fundo. E eu acho que acredito. A partir dali, a vida começou a se ajeitar. Aos poucos, sem pressa, sem promessas exageradas. Jantávamos juntos, ríamos de coisas bobas, brigávamos por besteiras e fazíamos as pazes com abraços longos. O amor que nascia entre nós não era de novela. Era real e imperfeito, feito de paciência e aprendizado. E cada vez que eu o via sujo de terra, ajudando a empacotar flores, eu pensava, o orgulho dele virou humildade e o meu medo virou fé. Certa noite, sentados no sofá da loja após o expediente, ele me olhou com ternura e disse, você percebe que sem querer me salvou? Eu ri. E você percebe que sem querer me curou? Ficamos em silêncio depois disso. Um silêncio cheio de amor. O tipo que não precisa de palavras porque já diz tudo. A luz do abajur iluminava o rosto dele, e naquele instante eu soube. O destino, com toda a sua ironia, havia sido justo. Quando fechei a loja naquela noite, olhei para o céu estrelado e agradeci. Não só por ter encontrado o amor, mas por ter sobrevivido a mim mesma. Os meses passaram como quem aprende a caminhar de novo, um passo de cada vez. A floricultura cresceu, as risadas voltaram, e a vida começou a ter o ritmo tranquilo que o coração tanto precisava. As mulheres que contratamos enchiam o espaço de histórias, de esperança e de perfume de flores frescas. Às vezes eu parava para observá-las e me lembrava de mim mesma, cansada, esquecida, invisível, e sorria ao perceber que tudo tinha valido a pena. A dor, afinal, tinha virado propósito. Henrique estava diferente, não apenas no olhar, mas na alma. Já não falava de negócios, falava de pessoas. Ajudava nos arranjos, cuidava das plantas e, de vez em quando, fazia café para todo mundo. Aprendeu direitinho, hein? Aí eu brincava. Ele respondia, foi minha melhor professora. Era engraçado ver como aquele homem que antes dava ordens frias num escritório luxuoso, agora se emocionava ao ver uma orquídea florescer. Era a prova viva de que até o orgulho pode florescer se for plantado no solo certo. Certa manhã ele chegou mais cedo, com um envelope na mão e um sorriso misterioso. Helena, quero te mostrar uma coisa, disse. Dentro havia um projeto. A construção de uma escola comunitária em nome do meu pai, João Dió. Fiquei sem voz. Henrique, isso é demais. Ele segurou minha mão. Não é demais. É o mínimo. Seu pai foi um homem honesto, destruído por mentiras. Quero que o nome dele vire símbolo de recomeço, não de tragédia. As lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Abracei-o forte, sem palavras, porque algumas gratidões são silenciosas. Com o tempo, nossa história começou a chamar a atenção da imprensa, mas de um jeito diferente. Saíram matérias sobre o projeto, sobre o resgate de vidas, sobre amor e reconstrução. Chamavam de O Milagre do Girassol, por causa da planta que resistira ao tempo no jardim da loja. Eu ria toda vez que via esse título, mas lá no fundo entendia. O que floresce em verdade nunca morre, só muda de estação. Henrique e eu começamos a planejar o futuro. Falávamos de viajar, de abrir filiais, de ajudar mais gente. Mas o mais bonito era o que não precisávamos planejar. O amor. Ele vinha leve, constante, como um rio que já sabe o caminho. Às vezes, no fim do dia, ficávamos sentados no chão da loja, cercados de flores e silêncio sem dizer nada. E era o suficiente. Não era um amor de urgência. Era um amor de eternidade. Um dia, enquanto eu organizava os vasos, ele apareceu com uma caixinha pequena. Antes que eu perca a coragem. E disse, rindo nervoso. Abriu a caixinha, e lá estava um anel simples, de prata. Helena Dias, você aceita casar comigo? O tempo pareceu parar. Olhei para ele, lembrei de tudo que vivemos, o sofrimento, a vingança, a redenção. E respondi, sim, mas com uma condição. Ele sorriu. Qual? Que a gente nunca esqueça de onde veio. Ele assentiu, emocionado. Prometo. Nos casamos num fim de tarde, no mesmo jardim da floricultura, cercados de flores que nós mesmos plantamos.
Nada de luxo, nada de exagero. Só amor, amigos e a lembrança viva dos que nos ensinaram a ser fortes. Quando ele colocou o anel em meu dedo, senti algo que nunca havia sentido antes. Paz. Não aquela que se compra com silêncio, mas a que nasce do perdão. O perdão de mim mesma e do mundo. Alguns meses depois, descobrimos que eu estava grávida. Henrique quase não acreditou. Chorou como criança. É Deus me dando uma nova chance de fazer tudo certo, disse. Rimos, choramos, e naquela noite, olhando o céu, prometemos que ensinaríamos nossos filhos a nunca medir o valor de ninguém pelo que tem, mas pelo que carrega no coração. Porque a maior herança que se pode deixar é a bondade. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, ouço risadas no quintal. Henrique está lá fora, tentando ensinar nossos gêmeos a plantar girassóis. E eu sorrio, porque percebo que a vida fechou o ciclo com doçura. A mulher que varria calçadas agora planta flores. O homem que vivia de aparências agora cultiva raízes. E juntos, descobrimos que o verdadeiro luxo é viver com a alma limpa e o coração em paz. Às vezes o destino demora para entregar o que é nosso. Ele nos testa, nos quebra, nos refaz. Mas quando o amor chega, ele cura tudo, até as partes que a gente achava que estavam mortas. E se um dia alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, direi apenas que o amor verdadeiro não nos encontra quando somos perfeitos, mas quando finalmente nos tornamos humanos. O tempo tem um jeito curioso de apagar as dores e deixar só o perfume do que valeu a pena. Às vezes, acordo cedo e fico olhando o nascer do sol pelas janelas da nossa casa. O vento sopra leve, balançando as cortinas, e o cheiro do café fresco me traz lembranças de tudo que fomos e do quanto mudamos. Henrique, agora de cabelos grisalhos nas pontas, ainda insiste em fazer o café todas as manhãs. Diz que é o ritual dele para agradecer por mais um dia ao meu lado. Eu sorrio porque sei que é verdade. As crianças cresceram rápido. Nossos gêmeos, João e Elisa, herdaram o brilho do pai e a teimosia da mãe. João vive com as mãos sujas de terra, curioso com as plantas da loja. E Elisa tem um coração que cabe o mundo inteiro. Às vezes olho para eles e penso, foi por isso que tudo aconteceu. Porque cada dor, cada lágrima, cada queda foi o caminho que Deus escolheu para me trazer até aqui, para me ensinar que a fé é o único chão que não desaba. A floricultura agora é um símbolo da cidade. Gente de todos os lugares vem conhecer o Jardim da Esperança, como chamam o nosso espaço. Mulheres que antes viviam nas ruas agora trabalham com alegria, contando suas histórias para quem quiser ouvir. Cada flor vendida é um pedaço de recomeço. E toda vez que vejo um cliente sair sorrindo com um buquê nas mãos, lembro da mulher que eu fui e agradeço à mulher que me tornei. Henrique costuma dizer que eu transformo dor em beleza. Mas eu sempre respondo, não, Henrique, eu só aprendi a regar o que não morre. E ele ri dizendo que essa é a frase que devia estar na porta da loja. Às vezes à noite, sentamos na varanda, olhando o céu. Ele segura minha mão e diz que o que sente por mim é mais forte do que amor, é gratidão. Eu entendo, porque amar é agradecer todos os dias pela oportunidade de recomeçar com alguém que não desistiu da gente. De vez em quando, a lembrança de Camila volta, não com raiva, mas com compaixão. Ouvi dizer que ela cumpre pena e ajuda em um projeto social. Espero que tenha encontrado paz. Nunca desejei o mal dela, só a verdade. E agora que o tempo passou, percebo que o perdão é a última flor que o coração aprende a cultivar. Dói no começo, mas quando floresce, perfuma tudo ao redor. Um dia, Henrique encontrou uma foto antiga, aquela do casamento, quando tudo começou. Ele me mostrou rindo. Quem diria, hein, Helena? Foi nesse dia que a vida resolveu começar de verdade. Eu ri também. Pois é, às vezes o inferno é só o caminho mais curto para o paraíso. Ficamos olhando a foto em silêncio, lembrando não do escândalo, mas do milagre escondido atrás dele. O milagre da transformação. As pessoas nos perguntam o segredo do nosso casamento. Eu sempre digo o mesmo. A gente não tenta mudar o outro. Só escolhe ficar mesmo nos dias em que tudo parece desabar. Henrique sempre completa e planta um girassol para cada desentendimento. Nosso jardim está cheio deles, girassóis altos, fortes, voltados para o sol, lembrando que a luz sempre vence, mesmo depois das tempestades. Hoje,
Quando fecho os olhos e lembro da mulher que varria calçadas, sinto orgulho. Não porque cheguei longe, mas porque nunca deixei de acreditar. A fé me sustentou quando o chão sumiu, e o amor me curou quando o ódio parecia mais fácil. E se a vida me ensinou algo, foi que o ouro verdadeiro não brilha, floresce. E floresce no coração de quem aprende a amar sem querer nada em troca. Às vezes, quando chove e o som das gotas toca o telhado, Henrique me abraça e diz baixinho: "Lembra do que eu te disse aquele dia? Que te amava." Eu respondo sorrindo: "Lembro." E desde então nunca mais deixei de acreditar. Ele fecha os olhos e ficamos ali em silêncio, porque o amor maduro não precisa prometer nada. Ele só precisa existir. E existir já é milagre suficiente. O tempo passou, o mundo mudou, mas o que vivemos continua aqui, nas flores, nas risadas, nos olhares, no simples ato de acordar juntos. E se um dia alguém me perguntar o que é o amor, direi apenas: é quando a vida, cansada de ver a gente cair, decide nos ensinar a voar. O tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele apenas transforma as lembranças em abrigo. Hoje, quando caminho pelo jardim da floricultura, sinto o vento passando entre os girassóis e penso que cada flor ali guarda um pedaço da nossa história. Não é mais só um negócio. É um testemunho de fé e de amor. As mulheres que um dia chegaram aqui feridas agora sorriem, confiantes, cuidando das plantas com a mesma delicadeza com que cuidam dos próprios sonhos. E ao olhar para elas, entendo. Nossa dor virou ponte. Henrique, por sua vez, se tornou um homem que o tempo lapidou. Ainda é teimoso, ainda fala alto às vezes, mas seu coração aprendeu a ouvir. Costuma dizer que cada tijolo que constrói agora tem propósito. Ele abandonou as grandes licitações, os projetos de luxo e investe em moradias populares. "Quero devolver teto para quem só tinha esperança", diz. E eu, toda vez que o vejo entrar em casa com os sapatos sujos de barro, sinto orgulho. O milionário que eu conheci se perdeu para se encontrar, e dessa vez encontrou o melhor de si. As crianças cresceram rodeadas de flores e histórias. João fala em ser engenheiro como o pai, mas diz que quer construir pontes, não prédios. Elisa quer estudar psicologia para ajudar mulheres que passaram o que eu passei. Às vezes, fico observando os dois brincando na varanda e percebo que o amor deixou marcas boas. Aquelas que não doem só ensinam. E penso que talvez essa seja a maior vitória. Ter transformado o sofrimento em herança de compaixão. Numa tarde de outono, Henrique e eu fomos convidados para dar uma palestra em uma escola. Queriam ouvir nossa história. Eu tremia ao subir no palco. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram como se tivessem esperado a vida inteira para sair. Contei sobre a menina que varria calçadas, sobre o homem ferido pelo orgulho e sobre o milagre que acontece quando dois corações decidem se perdoar. No fim, os aplausos não foram só para nós. Foram para todos os que acreditam que sempre dá para recomeçar. Depois da palestra, uma moça se aproximou chorando. Eu passei pelo mesmo, dona Helena. Achei que minha vida tinha acabado. Segurei a mão dela e disse: "Nada acaba quando se tem fé. Às vezes o fim é só o começo disfarçado." Ela sorriu entre lágrimas, e naquele instante percebi que todo o caminho, com suas dores e quedas, valerá a pena. Porque o que cura a gente é ver que nossa história pode curar alguém também. À noite, voltamos para casa de mãos dadas. O céu estava estrelado e o ar frio de Minas entrava pela janela do carro. Henrique me olhou e disse: "Você percebe que sem você eu teria passado a vida inteira acreditando em mentiras?" Eu respondi: "E sem você eu teria passado a vida sem acreditar em segundas chances." Ficamos em silêncio porque às vezes o amor não precisa de declarações, só de presença. Nos últimos anos criamos um ritual. Todo domingo, logo cedo, vamos juntos até a praça onde nos vimos pela primeira vez, aquela, em frente à padaria. Levamos flores novas e deixamos lá, em homenagem a tudo que já fomos. Às vezes alguém pergunta o motivo. Eu só respondo: para lembrar de onde viemos e agradecer por onde chegamos. Henrique sempre sorri e diz: "É o nosso altar da vida." Certa manhã, enquanto caminhávamos pela praça, uma senhora nos reconheceu.
Vocês são o casal do milagre do girassol. Eu ri, surpresa. Ela continuou. Obrigada por inspirarem tanta gente. Meu filho saiu das ruas por causa do projeto de vocês. Henrique ficou emocionado, sem palavras. E eu pensei, talvez seja isso o amor. Fazer o bem sem perceber, espalhar luz sem esperar retorno. Agora, quando o sol se põe e o céu se pinta de dourado, costumo sentar na varanda com uma xícara de café e o coração tranquilo. Penso em tudo o que passamos e em tudo o que deixaremos quando partirmos. As flores continuarão crescendo, as pessoas continuarão aprendendo a amar, e nossos filhos continuarão lembrando que a riqueza está em dar, não em ter. O resto, o tempo leva. Mas o bem que se planta, Hoje, ao acordar, senti o cheiro do café invadir a casa, e percebi que o tempo havia feito morada dentro de nós. Henrique preparava o café como sempre, cantarolando uma música antiga que ele dizia ter aprendido comigo. E talvez fosse verdade. A vida tinha se tornado simples, como deveria ser desde o começo. As crianças já eram adultas, seguindo seus próprios caminhos, mas sempre voltavam aos domingos para encher a casa de risadas. E eu, entre flores e memórias, descobri que a felicidade não chega de uma vez. Ela vai brotando devagar, como semente paciente. A floricultura agora era cuidada por outras mãos. Mulheres que um dia chegaram machucadas, agora ensinavam novas histórias de superação. Eu passava lá às vezes, só para sentir o cheiro das flores e ouvir o riso de quem recomeçou. E cada vez que via um novo girassol desabrochando, lembrava do primeiro. Aquele que Henrique e eu plantamos, sem imaginar que ele seria símbolo de tudo o que viria depois. Ele sobreviveu ao tempo, à seca e às tempestades, assim como nós. Henrique costumava dizer que a vida é uma construção e que o amor é o cimento que impede as rachaduras de destruí-la. E ele estava certo. A gente aprendeu a consertar o que trincou, a rir do que doeu e a agradecer até pelas quedas. O tempo não nos poupou, mas nos ensinou. E hoje, ao olhar para trás, entendo que cada erro, cada humilhação, cada escolha errada foi o tijolo que sustentou o milagre que vivemos. Um dia, durante o entardecer, Henrique me chamou para sentar no jardim. O sol pintava o céu de dourado, e os girassóis pareciam se inclinar para a luz como se rezassem. Ele segurou minha mão e disse, Helena, se eu for antes de você, quero que prometa uma coisa. Senti um aperto no peito. O quê, Henrique? Promete que vai continuar plantando. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Prometo. Mas você também tem que prometer. Ele riu. Prometo cuidar das flores do outro lado. O tempo passou, como sempre passa. E numa manhã calma, Henrique se foi, em paz, dormindo com o rosto sereno. O mundo pareceu parar por um instante, mas quando abri as janelas, o sol entrou com tanta força que eu entendi. O amor não morre, só muda de endereço. Plantei mais um girassol naquele dia, e quando o vento soprou, tive certeza de que ele estava ali, sorrindo como sempre. Os anos seguintes foram gentis. João e Elisa continuaram o legado. A floricultura virou fundação, ajudando famílias e crianças em situação de rua. Às vezes, jornalistas me procuram para contar nossa história, mas eu sempre digo a mesma coisa. Não foi uma história de romance, foi uma história de fé. Porque o amor que sobrevive à perda não é feito de promessas, é feito de propósito. Hoje, já com os cabelos brancos e o coração tranquilo, escrevo essas palavras olhando o pôr do sol. Sinto o cheiro das flores. Ouço risadas ao longe e percebo que tudo está no seu lugar. A mulher que um dia foi invisível agora é lembrada. O homem que um dia foi arrogante agora vive nas sementes que ele deixou. E o amor que um dia nasceu do orgulho hoje floresce na eternidade. Fecho os olhos e agradeço a Deus pela chance de recomeçar. Ao tempo por me ensinar a esperar. E ao amor por nunca desistir de nós. E se um dia alguém ouvir minha história e duvidar que o amor muda as pessoas, que olhe para um girassol. Ele nasce olhando para o chão, mas cresce buscando a luz. Assim fomos nós, duas almas cansadas que aprenderam a florescer, uma ao lado da outra até o fim. E assim, encerro minha história. Não com um ponto final, mas com um novo amanhecer. Porque o amor, quando é verdadeiro, nunca termina. Ele apenas continua em cada flor que nasce, em cada coração que perdoa, e em cada alma que, mesmo ferida, ainda escolhe amar. Sabe,
Depois de ouvir essa história, talvez você também tenha lembrado de alguém, de uma dor que o tempo ainda não curou, de uma perda que o coração insiste em guardar. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada está perdido quando ainda existe amor. Porque o amor, quando é verdadeiro, não é fuga, é retorno. Ele nos devolve a nós mesmos, faz a gente enxergar o que o orgulho escondeu e o que o tempo tentou apagar. Quantas vezes você já se perguntou se merecia uma segunda chance? Pois hoje essa história é o lembrete de que Deus é especialista em recomeços. Se Ele foi capaz de unir duas almas tão diferentes, uma ferida pelo orgulho e outra marcada pela dor, imagine o que Ele ainda pode fazer na sua vida. Por isso, antes de ir embora, eu te peço, conta aqui nos comentários o que essa história te ensinou sobre o amor e o perdão. De qual cidade você está assistindo? Eu quero orar e agradecer por você. E se essa história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo. Se inscreva no canal, porque aqui cada história é uma semente de fé, esperança e transformação. O amor de Helena e Henrique é só uma das muitas provas de que a vida sempre dá uma nova chance a quem não desiste de amar. E talvez, quem sabe, a próxima história a florescer seja a sua.